Pessoal, eu hoje pensei em fazer um pequeno depoimento pessoal a respeito dessa questão do que nós estamos discutindo, né, do conhecimento humano, como ele é possível, em que bases ele se fundamenta, né? E aí eu queria falar um pouquinho da minha vida mesmo, né? Assim, quando eu estava na idade de vocês, eu despertou em mim, né, uma certa curiosidade intelectual, na verdade, eu diria que uma grande curiosidade intelectual. E aí eu comecei a ler muita coisa, né? Eu gostava muito de cosmologia, por exemplo. O primeiro vestibular que eu fiz foi para astronomia. Fiz um ano, mas eu logo percebi que o meu interesse já era ligado a questões mais da filosofia do que da ciência. Não é? A astronomia é um curso de formação técnica, de matemática e física mesmo, né? E minhas preocupações já eram de origem de conteúdo filosófico, né? De onde vieram as coisas, né? De onde aquelas perguntas que eu falei para vocês, já que são as três perguntas mais importantes que o ser humano se faz, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Enfim, então eu, já na idade de vocês, eu lia muita coisa e, claro, a gente lendo vorazmente adquire um monte de conhecimento, né? Só que chegou um momento que eu me dei conta de que eu tinha adquirido muito conhecimento e certamente muito conhecimento bom, mas eu já percebia que muita coisa que já tinham me vendido gato por lebre, sabe? Enfim, eu tinha adquirido certos conhecimentos também, juntos que depois se revelaram frágeis, falsos até. Né? Isso me deixou preocupado. E aí eu comecei a questionar, né, como é que eu poderia fazer uma distinção entre os conhecimentos falsos e os conhecimentos verdadeiros. Né? Mas uma coisa estava certa. Era necessário fazer essa distinção, essa diferenciação. Era preciso separar o joio do trigo. Separar, era necessário tentar separar definir o que é conhecimento bom, não é? Seguro, e o que eram apenas fantasias, ilusões, falsos, conhecimentos falsos, errados, etc. Mas assim, eu me pus esse objetivo, né, essa tarefa. Mas eu logo percebi que eu também era muito jovem ainda e era melhor esperar um pouquinho mais. Né? Esperei um tempo, sim, enfim, continuei lendo e vivendo, mas chegou uma hora que eu disse, não, tem que parar, é agora ou não é mais. Se não agora, quando? Né? Então, eu percebi que eu tinha chegado a uma idade madura o suficiente para tentar cumprir esse projeto aí. E então eu busquei um lugar em que eu estivesse tranquilo, né? Solitário, seguro, despreocupado, para botar mãos à obra, né? Agora, eu me dei conta também do seguinte: é uma tarefa grande essa, né? E se eu tentasse fazer isso, separar os conhecimentos verdadeiros dos conhecimentos falsos, se eu tentasse fazer isso, avaliando conhecimento por conhecimento, vamos fazer uma caricatura aqui. Eu pego esse conhecimento, avalio. Bom, esse conhecimento é bom, esse é seguro. Guarda nessa caixinha. Pego o outro aqui e não, esse aqui não presta não, então guarda na outra caixinha. Se eu fosse fazer assim, conhecimento por conhecimento, eu não terminaria nunca no meu tempo de vida, provavelmente. Né? Mas eu percebi também que não era preciso fazer assim. Que eu podia
e as bases, porque todos os conhecimentos que eu adquiri, eles se fundamentavam em outros, que eram... Há conhecimentos que são mais fundamentais, né, mais básicos. Então, o que era necessário fazer é avaliar esses conhecimentos mais básicos, mais fundamentais. Então, essa foi uma regra que eu me coloquei, né? Agora, eu logo percebi também o seguinte, que para conquistar um conhecimento realmente seguro, eu não poderia me contentar com mera probabilidade de verdade, né? Esse conhecimento é provavelmente seguro, provavelmente certo. Não, eu não... Se eu fizesse assim, eu jamais chegaria a um conhecimento, a segurança absoluta de que meu conhecimento é verdadeiro. Então eu resolvi adotar uma segunda regra. A primeira regra é ir aos conhecimentos mais básicos, avaliar meu conhecimento pela base. Segunda regra, só me contentar com 100% de certeza, de segurança. Se o conhecimento... Flávio, mas peraí, 99,9% de probabilidade, você não aceita? Não aceito. Tem que ser 100% seguro, né? Então tá, me pareceu, a princípio, que eram duas regras necessárias para serem seguidas, e tentei colocar mãos à obra. Muito bem, então a primeira coisa a se perguntar é o seguinte: de onde vêm nossos conhecimentos? Qual é a base dos nossos conhecimentos? Qual é o fundamento? E, retornando a Aristóteles, né, eu percebi, ajudado lá pelo velho filósofo, o filósofo, como dizia São Tomás de Aquino, eu percebi que, concordei com ele, que todo conhecimento que nós temos vem dos nossos 5 sentidos, né? Visão, tato, paladar, audição e olfato. Tudo que há na nossa cabeça passou pelos nossos 5 sentidos, né? Um exemplo claro para mim, e que é possível pedir testemunho até, né? É o seguinte: um cego de nascença não pode fazer ideia do que sejam cores, né? E se vocês me perguntarem, mas com que o cego sonha? Né? Eu já pedi testemunho a alguns alunos, até que a gente tem alguns alunos cegos, né, de nascença, outros de baixa visão e alguns que se tornam cegos, mas que nasceram com videntes. E ele vai te dizer que, enfim, ele sonha, claro que sonha, todo ser humano sonha, mas esses sonhos são ligados aos outros 4 sentidos, né? Ao paladar, à audição, ao olfato, ao tato, mas não à visão. Então, um cego de nascença, por exemplo, não poderá fazer ideia do que sejam cores, né? Se você disser para ele azul, vermelho, amarelo, isso não faz nenhum sentido para um cego, né? A princípio, um cego de nascença. Então, é isso. Parece que a base dos nossos conhecimentos são os nossos 5 sentidos. Muito bem. Eles são absolutamente confiáveis? Segui a primeira regra, fui até a base. E agora vamos pôr à prova, pôr a prova a segunda regra, né? Eu posso confiar nos sentidos com 100% de certeza? Não. Os sentidos nos enganam, eventualmente, né? Você está numa estrada num dia de calor, você vê água lá brilhando no asfalto. Você chega junto, não tem água nenhuma. Era uma ilusão de óptica, né? Você entra numa sala, tem uma fruteira linda, com as frutas. Pegar uma fruta dessa, estou com fome. No que você pega lá de plástico, antigamente faziam de cera, né? Então, o sentido da visão te enganou nos dois casos, né? Eu digo, a visão é um sentido em que o ser humano é muito importante para o ser humano, que ele desenvolveu muito, né? Nós temos um olfato menos acurado do que vários outros animais, uma audição menos acurada, mas a nossa visão é, no reino animal,
das mais potentes, né? Ainda há coisa muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais, alguns exemplos de visão muito mais poderosa que do ser humano, né? Águias, aves de rapina, certos até seres do mar, mas no ser humano o sentido da visão é muito forte. Mas ele pode ser enganoso, né? Agora, então, posto isso, de fato, já que eu só me contento com 100% de certeza, não posso acreditar no conhecimento que vem dos sentidos, né? Só que aí eu percebi o seguinte: se eu duvidasse completamente dos sentidos, eu talvez me estivesse me igualando aos loucos, né? Que estão nos internados e pensam que estão vestidos, né, de trajes de gala, né, com terno e gravata, ou lindos vestidos, né? Então, assim, parece que duvidar completamente dos sentidos parece coisa de louco. Como é que eu poderia duvidar, por exemplo, que eu estou aqui agora gravando esse vídeo para vocês, né, falando das minhas experiências pessoais, né, buscando o conhecimento, etc. Só se eu fosse louco, né? Só que aí eu me dei conta também do seguinte: nós somos humanos. Sendo humanos, sonhamos, como eu disse agora há pouco. Todo ser humano sonha. E às vezes eu sonho, por exemplo, que estou dando aula. Estou lá falando para os alunos e não estou, é sonho. Como eu poderia agora estar sonhando agora que estou gravando esse vídeo para vocês. E seja apenas um sonho. Ah, Flávio, mas o sonho assim não é tão claro, tão distinto quanto isso. Perfeito. Só que eu não tenho 100% de certeza, porque quando eu estou sonhando, parece que lá é a realidade, não é? Né? Raras vezes a gente se dá conta no sonho de que está sonhando. E isso é sonho. Isso acontece eventualmente. A maior parte das vezes, não. A gente está vivendo uma realidade ali no sonho. Então, e agora? Isso aí me deixou espantado. Como distinguir, afinal de contas, a realidade, a vigília, o estar acordado do sonho?